Olá, crianças, tudo bem? Vamos estudar mais um pouquinho? Agora nós vamos de geografia. Vamos lá? Deixa eu lembrar primeiro o que a gente falou na outra aula, que é o início desse conteúdo. Antes disso, deixa eu dar as páginas. No livro, nós vamos fazer as páginas 185 até 197. E na ficha, nós vamos fazer da 103 até a 108. Tem bastante coisa, bastante páginas dessa matéria de geografia, mas é porque a gente precisa, né, concluir esse conteúdo. Vamos lá. Nós começamos a falar sobre coisas que acontecem que transformam a natureza, que transformam a paisagem, né? Nós falamos sobre os agentes internos do planeta. Lembra que a gente viu que por dentro do planeta nós temos o núcleo, o manto e a crosta terrestre. E coisas que acontecem lá dentro, movimentos, transformam a paisagem. Movimentos do manto, por exemplo, causam terremotos e vulcões, que transformam a paisagem. Então, a gente viu movimentos internos do planeta. Hoje a gente vai estudar sobre os movimentos externos do planeta, o que acontece aqui fora e causam mudanças na paisagem. Vamos lá? Página 185, pega o livro, eu quero que vocês estejam com o livro na mão, para vocês me acompanharem em algumas leituras e para vocês verem algumas figuras. Vamos lá? Aí na página 185 a gente vê duas imagens. Até assim, engraçadas, né? Diferentes. Como será que essas rochas foram feitas? Como? Isso aí é uma pedra, né? Uma rocha. Como será que ela foi feita? E aí, o que você acha? A primeira, ela foi feita pelo vento, a ação do vento. O vento passando ali naquela rocha todo dia, foi fazendo ela ter esse formato. Porque conforme o vento passa, né, tem locais que o vento é muito forte. Aí, por exemplo, parece que é um deserto, né? Um local onde não tem nenhuma construção, então o vento costuma ser forte. Então, conforme o vento vai passando, ele vai levando cada dia um pouquinho da areia dessa rocha, um pouquinho da areia dessa rocha, vai desgastando aquela rocha. E ela vai tomando um formato. No caso dessa daí, ela foi tomando esse formato que tem aí. É claro que essa rocha, para ela ter esse formato, demorou anos e anos e anos. Mas foi o vento que foi desgastando a rocha e ela tomou esse formato. Já essa segunda imagem não foi o vento, foi a água. Foi a água de um rio que foi ali minando aquela rocha também. O rio vai passando e vai levando aos poucos um pedacinho, um pouquinho da rocha, um pouquinho, e acabou se transformando nesse formato aí. E a gente tem um nome que a gente dá para esse desgaste da rocha ou da superfície. Nós chamamos de erosão. Erosão é o desgaste da superfície, é o desgaste das rochas. Aí embaixo fala sobre a erosão, na página 185 mesmo ainda, tá? Então, isso é a primeira coisa que você tem que botar aí, ó. Erosão é o desgaste das rochas, o desgaste da superfície, ok? Várias coisas provocam a erosão. As principais coisas que provocam a erosão é o vento e a água. Mas não são somente o vento e a água. O sol provoca a erosão, os seres vivos provocam a erosão, dependendo do que ele faz na superfície, ele também provoca o desgaste, a mudança das rochas e da superfície, né? De onde nós pisamos, né? E nós vamos ver, a partir da página 186, você já pode virar, alguns tipos de erosão. A erosão, como eu acabei de dizer, várias coisas podem provocar a erosão. Então, nós vamos ver alguns tipos, algumas coisas que provocam a erosão. Então, vamos lá na página 186. Temos aí, ó, tipos de erosão. A erosão é provocada por diferentes fatores, como água corrente, geleiras, ventos e ondas. Então, vamos ver cada uma delas. A primeira que a gente vai ver é a erosão pluvial. A erosão pluvial, com PL, ela é causada pelas águas das chuvas. Quer ver? Eu vou fazer vocês lembrarem, eu vou mostrar para vocês uma erosão. Há nem tanto tempo atrás,
a gente viu, vocês devem ter visto na televisão, que devido a muita chuva, Jesus, como é que é o nome? Caiu barrancos, né? Morros, né? Acabaram caindo. A terra, ela acaba soltando e desce e acaba soterrando várias casas. Isso é uma erosão causada pela chuva. Teve muita chuva, teve uma em Teresópolis, teve uma em Friburgo também, há alguns aninhos atrás. Tô falando que talvez vocês lembrem, mas talvez não sei, porque eu não sei quantos anos atrás teve, mas alguns anos atrás a gente viu na televisão. Às vezes a gente tá viajando, né, na estrada, tem montanhas que se soltam, que caem, né, cai os barrancos. Isso é uma erosão causada pela chuva, pode ser, né? Essa que eu tô falando de Teresópolis e de Friburgo foi pela chuva. Teve uma grande quantidade de chuva, desgastou aquele morro e ele esbarrancou, ele caiu, né, um pedaço dele. Quando ele cai, causa um estrago, né? Porque ele acaba soterrando casas, se tiver casas lá embaixo. Aí nas imagens, aí na página 186, você vê algumas imagens causadas pelas águas da chuva. Erosão, tá vendo, ó? Rochas, terras que se soltam do morro por conta da água da chuva. Então a erosão pluvial, ela é causada pela água das chuvas, ok? Agora tem a erosão fluvial, com FL. Parecido o nome, pluvial com fluvial. Pluvial é chuva. Fluvial é pelas águas dos rios. A erosão das águas dos rios também... As águas dos rios também causam a erosão. Lá na página 185, a segunda imagem que a gente viu, foi causada por uma erosão fluvial, por águas dos rios. Porque o rio, a água, ela vai minando. A água vai passando ali todo dia, o rio tá correndo ali, ó. Todo dia que aquela água tá passando, ela leva um pouquinho de terra, ela leva um pouquinho de areia que tem ali naquele rio. E aquele rio vai aumentando, vai ficando mais fundo. Demoram anos, demora tempo. Mas com o tempo vai cada vez ficando mais fundo ou se alargando. A água ela vai entrando e vai criando buracos e transformando a paisagem, fazendo a erosão. Aí, ó, tá falando dos canyons. Os canyons, eles foram feitos através, não foi uma... O que são canyons, primeiro? São grandes, assim, buracos nas rochas. Aí, ó, tem imagem de 2 canyons aí na página 187. Se você quiser pesquisar na internet, você vai ver. Os canyons eles são pontos turísticos, porque é bonito de se ver. Então, ele não foi criado de um dia para o outro, não foi uma catástrofe que teve, que fez aquilo ali. Não, ele foi criado anos, anos e anos. Porque a água foi ali passando, provavelmente, há muitos e muitos anos atrás, era um riozinho normal, rasinho. Só que a água vai passando e vai levando terra, vai levando pedra e vai fazendo aquele riozinho ficar fundo. Fica fundo, fica fundo e ele vai desgastando a terra, vai desgastando a rocha e cria esses grandes buracos. Tá vendo aí nessas imagens embaixo? Como é grande, como é alta a rocha e o rio tá lá embaixo? Então, isso é uma erosão fluvial. Foi as águas do rio que causou essa paisagem aí. Então, nós já vimos dois tipos de erosão. Pluvial, chuva, fluvial, que vem dos rios. Na página 188, tem aí uma pesquisa para vocês fazerem, para vocês pesquisarem 2 canyons e colocar aí os dados deles. Bota lá no Google que você vai ver, tá bom? Vai ver fotos e os dados também. Aí embaixo, ó, na página 188, tem uma outra paisagem que foi modificada pela erosão através dos rios, né? A erosão fluvial, tá vendo? Ó? A água, ela foi fazendo esse formato aí, ela vai minando no meio da terra e foi fazendo esse formato aí. Outro tipo de erosão é a erosão marítima. Como o próprio nome já diz, marítima é uma erosão feita com as águas do mar, águas de oceano, águas salgadas. Conforme a onda bate na rocha, ela vai ali, ó, desgastando aquela rocha que ela tá batendo. E um dia aquela rocha acaba desmoronando, acaba caindo, ou vai caindo pedacinho por pedacinho, mas ela vai desgastando. Você vê aí nessas imagens, né? Página 189 agora, tá bom? Aí nessas imagens, nós vemos as falésias. Esse nome se dá
é o desgaste que a água do mar faz nas rochas e causa isso aí que a gente vê, que são chamadas de falésias. A gente vê nessas duas imagens aí da página 189. Vê aí, vou botar aqui também para vocês verem. São as falésias. Então, quando a água do mar ela desgasta, se chama erosão marítima. A erosão marítima, ela pode acontecer com o bater da onda ali, normalmente, no dia a dia. Ou ela também pode acontecer por conta de uma ressaca do mar. Ressaca do mar é quando, devido a fortes ventos na água, né, que é o que causa ondas muito grandes, então o vento está muito forte, a onda fica muito grande e ela acaba indo além do que ela vai, geralmente ali na areia da praia. Aí também pode causar uma erosão grande, porque a onda vai lá, às vezes ou na estrada, ou se tiver casa ali na beira da praia, pode ir lá na casa também e destruir a casa. Na página 190 tem aí, ó, lá em cima, uma imagem de um dano causado pela água do oceano, tá vendo? Você vê, ó, tinha uma estrada ali, bem perto da água do mar, e a água do mar vai batendo, vai batendo, vai batendo ali, e ela desgastou a estrada, tá vendo? Ela caiu. Né? Em vários lugares já aconteceu isso. Então, a erosão marítima é causada pelas águas dos mares e oceanos. Tem a erosão glacial. A erosão glacial são as geleiras, né? Causada pelas geleiras. A gente vê o gelo, a gente pensa, mas aquele gelo tá ali parado. Ele não se move, então ele não tem como mudar a paisagem. Tem, porque o gelo, lá por baixo dele, ele tem uma água corrente ali. É uma água, claro que ela não corre como a água normal, que tá líquida, né? Ela corre mais devagarzinho, mas ela tem uma água que corrente ali, que se move. E nessa de se mover, ela vai cada dia andando um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, e vai mudando a paisagem para onde ela tá indo, entendeu? Aí, ó, na página 190, que é onde tá falando da erosão glacial, ó, aí em cima a gente vê, ó, geleira na Noruega. Percebe que o gelo ele veio descendo pela paisagem no meio das montanhas, tá vendo? Ele vem descendo ali como se fosse um rio, só que a água tá congelada ali por cima e embaixo tem uma aguinha corrente. E ele vem descendo o rio. Todos os rios, eles acabam dando no mar. Quando esse gelo ele chega no mar, ele acaba virando um iceberg. Iceberg, né, são grandes pedaços de gelo que tem dentro do mar. Existem icebergs que são gigantescos. Aí, ó, embaixo na página 190, diz que tem um iceberg que ele tinha o tamanho de um estado do nosso Brasil. Para você ver o tamanho de um iceberg, né? Então, a erosão glacial ela é causada por geleiras. Na página 190, tem aí essa imagem aí, ó, vista do Parque Nacional de Yosemite, nos Estados Unidos. Hoje, nesse lugar, não tem mais gelo. Antigamente tinha. Uma época mais fria, onde o planeta era mais gelado, tinha gelo. E o que transformou essa paisagem aí, o que fez essa paisagem na época, foram as geleiras. Hoje, nesse lugar, não tem mais gelo, mas na época foram as geleiras. Foi a erosão glacial. O livro até dá, né, uma ideia para você assistir a Era do Gelo, que é uma época glacial, né? Para você ter uma noção do que é, né, do que o gelo, a força do gelo, a força do gelo faz, né? No filme Era do Gelo, era uma época em que a Terra era muito gelada. Isso já aconteceu. Na época em que a Terra os gelos estão derretendo e mudando a paisagem no filme. Eu acho que vocês já devem ter visto, né? Se não viu, assista. Vamos virar. E a última erosão que a gente vai ver é a erosão eólica. A erosão eólica, ela é causada pelos ventos. O vento, ele também muda muito a paisagem. Lembra aquela primeira rocha que a gente viu lá? Foi formada pela ação dos ventos. O vento que foi passando e formando ela. Outra coisa que o vento forma são as dunas. Aquelas grandes montes de areia, né? Quem faz aquilo é o vento. O vento vai passando e vai levando areia. Vai levando areia. Daqui a pouco tá aquelas grandes montanhas de areia, são as dunas, é o vento que forma. Aí embaixo, na página 192, tem uma ilustração de como uma duna é formada, né? Só para vocês terem uma noção. Você vê aí, ó, na primeira imagem, o vento está correndo normalmente. Na segunda imagem, o vento levou uma pedra que parou aí. Ficou ali a pedra. Aí na terceira imagem, conforme vem vindo o vento,
e trazendo a areia junto com ele, a areia tá ficando presa na pedra. Aí começa a formar um morrinho. Aí toda areia que vier agora, que passar ali por aquele morrinho, vai ficando ali e vai fazendo a duna ficar bem grandona. É assim que se forma a duna. Aí na página 193, lá em cima, ó, tem um outro exemplo de uma rocha que foi formada com erosão eólica, a erosão do vento, o movimento dos ventos. Aí na página 193 tem uma atividade para você nomear qual erosão que aconteceu em cada uma dessas imagens aí. Vamos falar para a gente lembrar de todas que a gente já falou? São 5 tipos de erosão. Vamos lá. Essa primeira aí, a primeira imagem dessa que eu vou mostrar aqui, é uma erosão o quê? Eólica, que foi causada pelos ventos. Essa segunda imagem, bem ao lado, vê que é a beira do mar, não é? Então é a erosão marítima. Essa terceira imagem, a gente vê aí que são rios. Se são rios, é erosão fluvial, com FL. Do lado, a gente vê que é onde caiu os barrancos, né? Provavelmente por água de chuva. Então é erosão pluvial, com PL. E por último aí a gente vê gelo, né? Geleiras. Então é erosão glacial. Fez? Agora vamos para a página 194. Na página 194 a gente vai falar um pouquinho sobre o desgaste das rochas. Quando a gente pensa numa rocha, a gente pensa numa coisa muito dura, né? Muito forte. A gente fala, como que isso pode desgastar? Não é possível. Quebrar uma pedra, quebrar uma rocha gigantesca é muito difícil. Mas acontece. E o nome que se dá ao desgaste da rocha se chama intemperismo. Tá aí na página 194. Ó. O conjunto de ações que altera as rochas damos o nome de intemperismo. O que pode causar o intemperismo? Olha só, aí tem um exemplo nessas imagens aí, ó. Primeira, tem uma pedra, tá vendo? E o sol tá batendo nessa pedra durante o dia, aquele sol quente. Aí tá, olha, durante o dia, com a exposição a altas temperaturas, com o sol quente, a rocha ela acaba aumentando um pouquinho de volume, ela incha por conta do sol muito quente. Aí vem a noite, a temperatura cai, fica um pouco mais fresco e a rocha ela acaba diminuindo um pouquinho o seu tamanho. Claro que ela não incha, gente, que a gente consegue ver. Não, é um inchaço pouco que a gente não consegue nem reparar, mas acontece. Aí chega de noite, quando o sol vai embora, fica mais fresco, a rocha volta ao seu tamanho normal. Aí nesse vai e vem, ela acaba se rachando, se quebrando. É o que tem aí na terceira imagem. Rochas expostas à ação do calor e do frio acabam se rachando, formando rochas menores. A isso damos o nome de intemperismo. É o desgaste das rochas, quando as rochas se quebram. São fenômenos que acontecem que desgasta, que faz as rochas quebrarem, tá? Aí embaixo fala também da água, né? As rochas também se quebram por conta da ação da água. A maioria dos tipos de erosão que nós temos no Brasil, no nosso planeta, é por conta da água. Vê que a gente teve a erosão pluvial, chuva é água, a fluvial é água, a glacial é água e a marítima é água, né? A maioria das erosões, a maioria do desgaste da rocha é feito pela água. E aí na página 195, que a gente está quase terminando e o tempo está passando rápido, né? Passa muito rápido. Aí também, ó, a água é um dos agentes mais fortes do intemperismo, pois em locais onde a água é abundante, onde chove muito, sua presença leva à desagregação das rochas. Desagregação é o se desfazer das rochas, é a mudança das rochas. Aí, ó, nós vemos nessa imagem aí na página 195, raízes de vegetação entre rochas em um corte feito no solo. Observe como elas ajudam a desagregar a rocha. As raízes vão entrando e vão desagregando, fazendo as rochas se racharem, soltarem. Então, rochas gigantescas começam a se formar em blocos menores de rocha. Vamos para a página 196? Na página 196 tem aí
uma cruzadinha, né, para responder. Eu vou responder ela com vocês. Vamos lá. Número 1. É o principal agente de erosão, tanto em seu estado líquido quanto quando está no sólido. O que é, gente? Eu acabei de falar, né? O que mais causa erosão no nosso planeta é a água. Número 2. Tipo de erosão causada pela ação das águas dos rios em suas margens. É a erosão dos rios, gente. Qual? Fluvial, com FL. Esse tipo de erosão tem a ver com as geleiras. É a erosão glacial. 4. Erosão causada pela ação dos ventos. É a erosão eólica. 5. Nome dado ao processo que desgasta a rocha por meio de elementos como água e seres vivos. Nome? Intemperismo. E 6. A variação entre o dia e a noite causa fraturas nos blocos e nas rochas. A variação de quê? Da temperatura. É o frio e o calor. Acaba fazendo as rochas se desgastarem. E é isso, gente. Na página 197 tem aí uma curiosidade para vocês lerem sobre a areia da praia. Depois vocês deem uma lidinha. Tem uma experiência para fazer. Quem quiser pode fazer, tá? Na ficha, você vai fazer da página 103 até a 108. É tudo sobre o que nós falamos. Apesar do vídeo ter ficado longo, né? É porque foi bastante coisa, mas não tem nada de muito difícil. São os tipos de erosão, né? Deu pra gente falar sobre tudo bem claro. E se você tiver alguma dúvida, você vê lá para responder, tá bom? Só quero dar a dica da página 105, para você dizer aí o que tá acontecendo em cada imagem, tem no livro, tem na explicação, é só você olhar lá, tá bom? E façam o restante. E qualquer dúvida você anota que a gente tira na nossa aula ao vivo, no Zoom. Beijo para vocês e bom estudo!